Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Hoje iremos falar um pouco sobre a ergonomia dentro da odontologia. Me conta aqui embaixo, logo no começo desse vídeo, como você senta na sua cadeira odontológica, como você posiciona os seus pacientes. Tudo isso influencia na ergonomia. Você sabe qual é a posição ideal da cadeira odontológica para o atendimento do dentista e também para alguns pacientes, principalmente aqueles mais especiais, como gestantes, pacientes portadores de alguma doença sistêmica. Tudo isso é muito importante e faz parte também da ergonomia. E nós, dentistas, ou até mesmo você que está aí no processo de graduação em odonto, sabe que a rotina odontológica exige muito da gente, particularmente do nosso corpo. E principalmente as costas e o pulso. As costas, muitas vezes a gente permanece ali na mesma posição por horas. E o pulso, porque a gente faz muitos movimentos repetitivos. Se a gente pensar em um tratamento de canal, se nós pensarmos em uma extração de um dente, são movimentos repetitivos diariamente que leva ao que a gente chama de LE. De acordo com alguns estudos realizados em diversas unidades e universidades do país e também de outros países do mundo, 85% dos profissionais da área odontológica, seja dentista, sejam auxiliar de saúde bucal, seja um técnico de saúde bucal, já sentiram ou sentem dores. E você já sentiu alguma dor durante o atendimento odontológico? Porque eu já. Seja nós fazermos o procedimento, como dentista, ou até mesmo auxiliando outro profissional, ou durante a graduação, tudo isso influencia nas dores. Mas, afinal, o que causa essa ergonomia, essa falta de organização na ergonomia odontológica? Existem diversas causas, dentre elas o estresse físico, o estresse mental, a utilização inadequada de equipamentos. Então, você está utilizando o equipamento de uma forma que não deve ser utilizada, ou seja, com a mão errada, ou seja, do lado errado, a falta de postura nos procedimentos e até mesmo com o próprio ambiente odontológico. Então, todos esses ambientes e esses fatores que ditos anteriormente devem estar em harmonia para que assim a ergonomia ela seja feita com sucesso, tá? E isso leva a alguns sinais e sintomas que o profissional ele vai decorrer ao longo do tempo ou logo nas primeiras horas ou até mesmo no procedimento que ele está ali realizando. E dentre eles a gente pode falar, como falei já anteriormente, que é a LE. O que é a LE? É uma lesão por esforço repetitivo, que foi o que eu disse anteriormente. Você está fazendo a luxação de um dente, então você está lá com a alavanca fazendo o movimento do pulso. E tudo isso, eu estou exatamente fazendo esse movimento aqui agora, eu não sei porque sendo que vocês não estão me vendo. Mas imagine vocês extraindo um dente. Então, você está ali fazendo com a alavanca aquele movimento que é um movimento repetitivo. E se você faz, 5, 6 extrações no dia, durante a semana, vamos supor que você faça 20, já é um esforço repetitivo que você está tendo ali semanalmente, e isso com meses e com anos leva a essa LE. Além disso, dores nas costas, principalmente na lombar. Quem nunca ficou ali atendendo um paciente por muito tempo na cadeira, ou então atendendo vários pacientes, e na hora que levanta, dá logo uma dor na lombar, e você já segura as costas, meu Deus, e agora? Já toma dipirona, pede o cônjuge para fazer uma massagem, ou até mesmo dor no pescoço, principalmente quando a gente está com a cabeça muito abaixada, dói o pescoço, o pulso, como eu falei anteriormente, por conta da LE, os ombros, a gente sente muito cansaço, os braços, e isso tudo chega a atingir vasos, tendões, ligamentos, nervos, articulações e até mesmo fáscias musculares. E tudo isso, gente, é muito grave, porque pode levar o profissional a uma incapacitação temporária ou até mesmo permanente, dependendo da evolução da doença como questão. E existem alguns casos que são mais severos. Dentre eles, a gente pode citar a síndrome cervical, a hérnia de disco. A hérnia de disco é muito famosa, quando a gente fala sobre postura. Então, existem diversas pessoas que têm a hérnia de disco, que é nada mais nada menos do que uma lesão que vai acontecer na região lombar, tá? Vai afetar ali o disco cartilaginoso entre as vértebras, a cervicobriacalgia, a cifose, que é um desvio da coluna vertebral, uma escoliose única ou escoliose múltipla,
tendinite, bursite, túnel do Carmo e muitas outras enfermidades que são envolvidas com essas partes do corpo que a gente acabou de falar, tá? Mas como a gente pode aplicar a ergonomia dentro da odontologia? Então a gente vai falar aqui agora um passo a passo de como a gente pode vir a evitar esses prejuízos, principalmente no desempenho seu do dia a dia, tá? Então a gente está falando aqui não só para nós que já estamos formados, né, nossos colegas de trabalho, mas sim também para você que está na graduação. Então, primeiramente de tudo, o ajuste do mocho. Então, a altura do mocho ou o assento, ele deve permitir que o profissional, que tem ali uma variação entre 1,50 a 1,80 de altura, possa sentar-se corretamente com o fêmur paralelo ao solo. Ou seja, nada de ficar sentando, principalmente nós, né, mulheres, a gente, quando atende de salto, acaba apoiando ali no pé da cadeira e não no chão. E isso influencia na nossa ergonomia. Isso é algo que eu tô tentando corrigir desde que eu comecei a pensar em fazer esse vídeo pra vocês. Então eu tinha esse muito hábito de, às vezes, não colocar a pé no chão e sim apoiar na cadeira. E isso não é legal pra nossa ergonomia. Então vamos deixar ali os pés paralelos ao solo. Assim como o fêmur e as costas também. Então apoiar bastante o fêmur na cadeira e as costas estarem alinhadas. Aqui eu tô agora em cima, né, na verdade, de uma cadeira odontológica e tô aqui com as minhas costas totalmente apoiada na cadeira e o fêmur paralelo ao solo. Outro fator que a gente precisa sim fazer o ajuste é a posição da cadeira do paciente. Então a cadeira do paciente ela deve ser reta e simples, permitindo ali que o paciente mantenha o corpo totalmente apoiado, facilitando o acesso ao dentista ao campo de trabalho e sempre ajuste o apoio da cabeça para a visão direta da mandíbula da maxila. Gente, tem muitos profissionais que não sabem que a cadeira odontológica, a cabeça, onde a cabeça do paciente fica colocada, é ajustável. E eu posso dizer isso porque eu não sabia que a cadeira odontológica era ajustável. Então, é claro que existem alguns que não são, né? Mas a maioria são. Então, você consegue puxar aquela parte onde fica a cabeça do paciente e ajustar. Pacientes muito altos ou pacientes que preferem ficar muito em cima, tudo isso influencia. E sempre deixar o paciente reto e simples. Não deixar o paciente muito levantado, porque ele vai influenciar na sua ergonomia. Então, você vai acabar se inclinando para atender aquele paciente, tá? Além disso, a área do consultório. Então, o tamanho e a disposição do consultório é muito importante. Você sabia que a área total do consultório do dentista não deve ter mais que 3 metros de largura? Porque isso é algo anti-ergonômico. E em toda essa área ficam as pias, os armários fixos, as gavetas. E é muito importante que as gavetas, quando abertas, caiam dentro de um círculo de 1,5 metros do raio. Então, existe ainda todo esse cálculo que deve ser feito. E a gente vai falar agora sobre algumas dicas para a posição ideal. Então, o que a gente pode falar? Primeiro, ter a cabeça ligeiramente flexionada, evitando ali uma flexão exagerada. O tronco o mais próximo da cadeira do paciente. Claro que você não vai ficar em cima do paciente, mas o mais próximo possível. Os pés totalmente apoiados no chão. Cotovelos a 90 graus, próximo ao corpo e ou apoiados. Então, nada de ficar com o cotovelo voando, porque ali vai doer bastante o ombro de vocês. A altura do mocho ajustada de uma forma que o ângulo formado pela coxa e pela perna fica entre 90 a 120 graus. Então, nada de ficar com a perna fechada. Então, a perna ela tem que ficar aberta até por conta dessa ergonomia. Evitar exagerar as torções, as inclinações laterais, a flexão de tronco. Então, tem aquele meme, né? Muito engraçado. Eu vou tentar colocar aqui. Então, se vocês estiverem vendo, é porque eu achei que é o dentista, assim, quando o professor não tá vendo. Quando o professor tá vendo. Então, o estudante, né? Todo retinho na cadeira. E quando o professor não está vendo, ele lá todo com flexão do tronco. E ali, gente, acaba com as nossas costas. A gente já novo, durante a faculdade, já sente. E também atender o paciente sempre na horizontal e não sentado, tá? Como eu acabei de falar. Então, existem alguns pacientes, a gente sabe que é chato. Eu mesmo já atendi vários, assim, principalmente o pessoal de idade, né? Eu só quero atender sentado porque eu também isso e isso. Mas é claro que a gente tem que ter a malemolência, né? Digamos assim, de conversar e explicar ao paciente a forma certa dele sentar até para a ergonomia dele.
Outro fator muito importante é a iluminação. Então, a iluminação é algo fundamental para que os profissionais da odontologia façam um bom trabalho, pois essa está presente nas normas de ergonomia da NR17 e vai interferir diretamente na produtividade. Então, se você não está vendo o que você está fazendo, principalmente dentro da sala odontológica, então muitas vezes é uma sala fechada, você pode dividir a sua sala com outros dentistas, então se você não estiver vendo o que você está vendo, ou seja, você não consegue ser ergonômico, porque tudo isso está associado a dor nas costas. Com a iluminação precária, o dentista vai precisar movimentar, então você vai ficar girando ali ao redor do paciente para encontrar um ponto bom de visão. E esse ponto muitas vezes não vai ser ergonômico ou muito menos confortável, tá? Cadeira ideal. Então, qual é a nossa cadeira ideal? Primeiro de tudo, ela tem que ter a alavanca de acionamento do pistão para subir e descer. Então, você precisa levantar sua cadeira e descer, porque existem pacientes de tamanhos diferentes. Você uma hora vai ver maxila, outra hora vai ver mandíbula. Você pode estar dividindo a sua sala com outros dentistas, então existem pessoas de diferentes tamanhos. E esse tamanho é muito importante para a ergonomia. Então, essa cadeira ela precisa ser ajustável. Um assento com encaixe nas coxas e um assento com alavanca para a regulagem da inclinação. Isso também é muito importante. Não são todos os consultórios que tem, mas quando regula a inclinação, às vezes você consegue atender com muita mais facilidade do que aquela cadeira totalmente ereta. E é claro que o profissional deve se fazer outros meios, né, para evitar que essas dores elas se alastrem. Então, fazer algum tipo de exercício físico, seja na academia, seja um pilates, né? Diz que o pilates ajuda muito. Eu tenho algumas amigas dentistas que fazem pilates, diz que realmente alivia bastante as dores nas costas no fim de expediente, né? De uma semana, com muito trabalho. Ou até mesmo uma consulta com o fisioterapeuta. Então, marque, né, o horário com o seu fisioterapeuta se estiver sentindo antes que se alastre e forme alguma coisa pior, como a gente já falou, né? Que pode dar bursites, tudo mais, hernia de disco. E com isso tudo a gente vai ter o posicionamento ergonômico ideal, pois de acordo com as posições consagradas em ergonomia, o ideal é que o dentista ocupe a posição de 9 horas e o auxiliar de 3 horas. Dessa maneira, é possível trabalhar com a visão direta, tanto da mandíbula quanto da maxila, porque assim a gente traz um atendimento melhor para o nosso paciente e também que aquele paciente permaneça conosco por mais tempo. Se você estiver sentindo dor, ele não vai conseguir ficar muito tempo com você, não é verdade? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, e também o nosso TikTok, @Resumo de Odonto. E se tu chegou até aqui e ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Se inscreva aqui no nosso canal. Se gostar desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem aqui no canal Resumo de Odonto. Estamos próximos, meu Deus, não acredito, de 100 mil inscritos. Então, gostaria de agradecer vocês, né, cada um que estão aqui. A gente acabou ficando um pouco mais afastado do YouTube por motivos da própria plataforma, que não está mais ajudando a gente, né? Então, a gente está fazendo aqui 100% por amor ao canal. Não estamos ganhando nada com isso, mas o que importa são as mensagens que vocês deixam. A gente tem recebido várias mensagens legais. Então, a gente deseja para vocês, desde já, ótimas festas. E é isso. Valeu!